O libertário Javier Milei acaba de ser eleito presidente da Argentina. Hola a todos, yo soy el mejor, yo la bestia en medio de la avenida. E uma de suas principais promessas de campanha, se não a principal, é a dolarização daquele país. Si te toca llevar adelante el destino Argentina, dolarizarías la economía. Absolutamente. Yo dolarizaría y le voy a explicar a los argentinos. Esto terminaría con la estafa que es el peso. O sea, sacás los pesos de circulación. Exactamente. ¿Por qué? Porque vos lo que estás viendo no es que sube el dólar o que suben los precios. Lo que vos estás viendo es que los pesos se derriten como barra de hielo en el desierto del Sahara al pleno mediodía. Isso porque não é segredo para ninguém, né, que o peso argentino vem perdendo seu valor de uma maneira absurda. Só para vocês terem uma ideia, lá por meados de 2010, R$1 comprava mais ou menos 2 pesos. Hoje, em 2023, R$1, mesmo com a desvalorização da nossa moeda, consegue comprar quase 100 pesos. Então, olha só quanta desvalorização que o peso teve nesses 13 anos. É muita. E o motivo principal para isso é a quantidade incrível de subsídios, planos e obras sociais que a Argentina faz e que não é compatível com os ganhos do governo. Todo el presupuesto destinado a planes sociales viene aumentando mes a mes y todo el dinero, la millonada de dinero que se destina a los principales planes sociales como el potenciar trabajo y la tarjeta alimentar no alcanza. Siguen aumentando y no alcanza y no va a alcanzar. En octubre ya se van a estar gastando todo el presupuesto del año, o sea, 3 meses antes. Cada vez le giran más plata. Mira, 3.500 millones de pesos por día destinado a planes sociais. Então eles precisam de dinheiro para bancar tudo isso. E já não tem mais onde colocar imposto naquele país, que tem tanto imposto quanto o Brasil. Então a única solução para não pedir mais empréstimos é a impressão de dinheiro. O governo argentino imprimiu tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que precisou comprar papel no Brasil. E precisou que o dinheiro fosse impresso em outros lugares, porque já não tinha mais como imprimir dinheiro na Argentina, de tanta moeda que estava sendo colocada em circulação. Então eles acabaram criando dinheiro, olha só que gênios, né? Acabando com os problemas da humanidade. Não. Acontece é que dinheiro não pode ser criado do nada, porque cada nota supostamente representa uma riqueza existente no seu país. Então, quando um governo cria uma nota do nada, é como que se tivesse que tirar valor daquela nota já existente para colocar valor nessa nota nova que foi criada. Então, aquelas notas que já existiam vão perder o seu valor. Por quê? Porque uma nota nova foi criada sem que uma riqueza fosse produzida ou gerada. E esse aí é um dos grandes motivos da desvalorização de uma moeda e, claro, consequentemente, da inflação. Porque se antes 1 quilo de açúcar, por exemplo, valia R$2, como essa moeda acabou de perder valor, R$2 não vale mais o equivalente a R$2 de antes. Então é preciso aumentar o preço desse açúcar para que a empresa tenha pelo menos o mesmo lucro de antes. É claro que às vezes algumas empresas aumentam o preço mais do que necessita, né? Mas olha, eu acabei de dizer que R$1 compra 100 pesos, mas não se engane, porque o real não é uma moeda tão forte assim. Nós aqui no Brasil já tivemos o privilégio de comprar $1 por 84 centavos mais ou menos de real. E hoje, quantos reais nós precisamos para comprar $1? Isso mostra a desvalorização da nossa moeda. Mas voltando à Argentina, para resolver esse problema econômico, ou pelo menos uma parte dele, né, porque isso é um problema econômico, Javier Milei pretende dolarizar a economia da Argentina. Os hermanos vão ganhar em dólar! E aí eles vão vir para cá pro Brasil e vão gastar em dólar! Mas será que eles têm condições para fazer isso? E quais as implicações ou consequências de um país dolarizado? Mas antes de continuar, não se esqueça de se inscrever nesse lindo canal para não perder nenhum dado, informação, curiosidades, pesquisas, ou seja lá o que for, de cidades e países do Brasil e do mundo, ou países do Brasil e do mundo, cidades do Brasil e do mundo. E claro, já deixa o like aí, porque é grátis e não gasta o dedo, né? Mas vamos lá, vamos começar desde o início. O que significa dolarizar a economia? Isso é fácil, né? Significa tirar toda a moeda oficial do país de circulação e colocar, adivinha qual?
o dólar. E mais especificamente o dólar americano, claro, porque existe o dólar canadense, o dólar australiano, o dólar neozelandês e assim por diante. E por que tem que ser o americano? Não é que tem que ser o americano, mas é melhor que seja o americano. Primeiramente porque os Estados Unidos ainda é a maior potência mundial. E segundamente é que o dólar americano é a moeda mais utilizada no mundo. Então é muito mais fácil que o dólar dos Estados Unidos entre no teu país do que, por exemplo, o dólar jamaicano. E o país vai precisar que entre dólares. Vai. E como acontece o processo de dolarização? Bom, ela pode acontecer de duas formas, né? De uma forma oficial e de uma forma não oficial ou de uma forma informal. A forma oficial é quando o próprio governo incentiva ou lidera a dolarização, como foi no caso do Equador. E a maneira informal é quando a própria população começa a utilizar o dólar de maneira informal nas suas vendas, compras e negócios, porque o governo não quer adotar o dólar ou está demorando para adotar o dólar, como foi no caso da Venezuela. Aunque el país no esté dolarizado, tú vas a un supermercado, son $5 un paquete de pañal. Tú vas a un supermercado, un arroz $1.50. Si no estamos en dolarización, ¿por qué tenemos que comprar en dólares? Es algo ilógico. Avanzó informalmente porque la gente empezó a referirse a los precios en dólares, porque la gente empezó a pagar em dólar. Lá, a desvalorização da moeda aconteceu de uma maneira tão rápida e tão absurda que já não convinha mais sair com uma mochila de dinheiro só para comprar o pão do café da tarde. Esto aqui em Venezuela não é nada, aqui não chega nem para $30. E claro, as grandes negociações também são feitas em dólares, né? Para que já no final da negociação, o valor inicial já não tenha perdido todo aquele valor que foi acordado na negociação. Porque imagina, né? O sujeito começa uma negociação e 1 ou 2 meses depois, ou até alguns dias depois do final da negociação, o dinheiro já perdeu muito daquele valor que foi combinado no início e que já está em contrato, né? Então, na Argentina, como é o próprio presidente que quer adotar o dólar como moeda corrente, claro que é uma dolarização oficial e formal, a mesma que foi feita no Equador, né? E na verdade é um processo muito rápido e muito simples. Eles simplesmente fixaram um valor da moeda oficial do país deles, né? O sucre, e todo mundo que tinha o sucre, a antiga moeda do Equador, tinha que trocar por dólar pelo valor fixado pelo governo. E o valor que eles fixaram na época era de 25 mil sucres por cada dólar. Mas calma, não se desesperem, porque o salário mínimo no Equador no ano 2000, né, que foi o ano da dolarização do Equador, era de 1.225.833 sucres, que dava em torno de 49 a 50 dólares. E claro que preços e salários também foram convertidos a dólares com a mesma taxa de câmbio, né? Mas e aí, nós temos coisas boas, né? Partes positivas e partes negativas de uma dolarização, né? Vamos começar com a negativa já de uma vez. A Argentina tem um grande problema, que é a quantidade de dólares ou de câmbio ou de cotação de dólares que existe naquele país. Tem o dólar oficial, tem o dólar blue, tem o dólar Qatar, tem o dólar agro, tem o dólar importação, tem o majorista, tem o minorista, tem o dólar MAP, tem o dólar cartão, o Mick Jagger. Rapaz, é um monte de cotação de dólar, seja formal ou seja informal. E aí a questão é, qual escolher para fixar a cotação no dia da conversão do peso para o dólar? E ainda precisaria ver se alguma dessas cotações realmente serviriam para fazer o câmbio, porque não é simplesmente, vamos colocar tal valor e deu. Não, é preciso entender quantos dólares que cada peso realmente vale, ou nesse caso centavos de dólar, né? Ou quantos pesos que cada dólar realmente vale. E isso realmente depende da situação econômica do país e da disponibilidade de dólares de cada país. A situação econômica da Argentina hoje é diferente da situação econômica do Equador no ano 2000. A quantidade de dólares que o Equador tinha nos cofres públicos é diferente da quantidade de dólar que a Argentina tem hoje nos seus cofres públicos. E aí, quantos dólares será que a Argentina tem hoje na sua reserva internacional? Porque não é simplesmente chegar no banco e falar, olha, eu vim trocar todos os meus pesos por dólares, né? O banco não vai criar um dólar do nada, na verdade ele nem vai poder mais criar dinheiro. E a quantidade de habitantes que vai trocar a sua moeda, né, a moeda oficial do seu país por dólar também vai influenciar. Porque, por exemplo, lá no ano 2000, o Equador tinha mais ou menos 12 milhões de habitantes. Hoje a Argentina tem mais ou menos 45 milhões de habitantes. Então é muito mais gente querendo trocar pesos por dólares do que de gente que queria trocar sucre
por dólar. E o poder de compra dos argentinos hoje é muito maior do que o poder de compra dos equatorianos lá no ano 2000. Então quer dizer que eles têm mais pesos para trocar por dólares. Então a Argentina vai precisar de muitos dólares. E para piorar a situação, a reserva internacional de dólares do Banco Central da Argentina caiu esse ano para 28 bilhões de dólares. Caraca, meu, é muito dinheiro! Mas só para fazer uma comparação, o Banco Central do Brasil tem disponibilizado hoje pouco mais de 370 bilhões de dólares. Muito mais do que o Banco Central argentino. Outro ponto negativo para a dolarização de uma economia é que a moeda oficial, que vai ser utilizada agora, como por exemplo o dólar, não é a moeda oficial do país. Logo, ele não pode imprimir moeda. Bom, mas isso é positivo porque o governo não vai poder gastar mais do que arrecada. Realmente, isso é um ponto positivo. Mas também tem um ponto negativo. A Argentina agora, que no caso seria o país principal da dolarização, ela ficaria dependendo das flutuações do mercado ou da economia norte-americana. Se tem uma crise nos Estados Unidos, essa crise pode afetar o dólar. E se afetar o dólar, logo vai afetar a Argentina. E os Estados Unidos, sendo a maior economia do mundo, pode ser que o próprio Estados Unidos seja afetado por uma crise em outro país em desenvolvimento e, consequentemente, isso vai afetar a Argentina também. Outra questão é que se, por exemplo, o país que adotou o dólar passa por uma crise ou por uma questão de emergência, como na situação do Covid, e a melhor saída, veja bem, e a melhor saída seja a impressão de dinheiro para os gastos públicos, o país já não vai mais poder fazer isso, porque quem tem a chave do cofre é os Estados Unidos, porque a moeda dólar americano é dos Estados Unidos e só os Estados Unidos podem imprimir moeda. Então o país que adotou a dolarização vai depender de arrecadar o dinheiro com o comércio exterior ou com os impostos. E se não tiver dinheiro para lidar com a crise, vai ter que pedir emprestado ou vai ter que sofrer as consequências. Então, vamos lá, já estamos há muito tempo falando mal, Será que não tem nenhum ponto positivo? Tem sim, e o primeiro já foi dito, é que o governo nunca vai poder gastar mais do que aquilo que ele arrecada, porque a impressora do dinheiro está longe, está lá nos Estados Unidos, Segundo, a dolarização vai de qualquer jeito acabar com o processo inflacionário do país, já que normalmente a inflação vem da impressão desenfreada de dinheiro, e agora o país não vai mais poder imprimir dinheiro. Terceiro, o país se torna atrativo tanto para investimentos internos quanto para investimentos internacionais, já que o sujeito que investe sabe que dificilmente vai perder o dinheiro investido para alguma crise, já que é muito mais fácil dar crise em um país em desenvolvimento, ou um país de terceiro mundo, do que em um país como nos Estados Unidos, supostamente. Além de que os grandes ricos, ou aqueles que têm grandes fortunas, não vão mais precisar levar o seu dinheiro para fora do país para deixar guardado lá para não perder devido à crise interna. Como a moeda agora do seu país é o dólar, evidentemente que eles vão trazer para dentro do seu país, porque o dólar é uma moeda forte. E claro, se o dólar é uma moeda forte, é mais fácil que esses grandes ricos, façam ou tragam as suas empresas para o seu país, porque ali no seu país ele vai estar ganhando em dólar. Existem muitos casos de empresários que vão investir em outro país por causa da moeda do outro país, já que se ele investir no seu país, ele sabe que sempre vai estar perdendo ou não vai poder ganhar quanto ele deveria ganhar com a sua indústria. De todas essas vantagens, provavelmente a mais importante é que ela vai acabar com a questão inflacionária. Aí a questão da inflação é a que mais pesa na economia de um país, principalmente no bolso dos consumidores. Só esse ponto positivo já seria praticamente o suficiente para a adoção de uma dolarização. Lá no final dos anos 90, e início dos anos 2000, o Equador passava por um processo inflacionário muito grande por causa da desvalorização da moeda. E hoje, a sua inflação no ano de 2023, a inflação acumulada, está em 1,8%. E tem meses que aquele país registra deflação, ou seja, a diminuição do preço para o consumidor final. Eu acho que nós brasileiros não sabemos o que é isso. Pelo menos a minha geração não sabe. Mas então, levando tudo isso em consideração, será que é possível dolarizar a economia da Argentina? Porque já sabemos que não é simplesmente querer dolarizar e deu, Chega lá e trocar o dinheiro. Não é bem assim. A dolarização da Argentina realmente pode acontecer, mas provavelmente não sem alguns ou muitos custos, perrengues e insatisfação popular. Vamos pensar da seguinte forma, Hoje, na Argentina, o dólar mais acessível para a população é o dólar blue.
e os argentinos precisam dar mais ou menos 1.000 pesos para cada dólar. Mas levando em consideração a quantidade de dólares que tem naquele país e a quantidade de pessoas que irão trocar os seus pesos por dólares, dificilmente a taxa será mantida em mais ou menos 1.000 pesos. É impossível dizer hoje quantos pesos um argentino precisará para trocar para cada dólar. Claro que provavelmente não chegará aos 25.000 sucres da época do Equador, né? Provavelmente não chegará nem a 10.000 pesos, mas já é uma diferença muito grande trocar 2.000 pesos para cada dólar do que trocar 1.000 pesos para cada dólar, né? Porque afinal são milhares e milhares de pesos. Isso significa que o poder de compra dos argentinos pode ser muito reduzido, principalmente o do trabalhador comum, porque esse é o tipo de pessoa que mais sente ou que mais sofre nas crises, do trabalhador comum. Mas é claro que a Argentina não possui somente reservas em dólares, né? Ela também tem reservas em moeda nacional, em pesos, que ela provavelmente vai poder trocar por dólares. Claro que é um valor muito inferior ao que deveria ser trocado. A Argentina também poderia vender a sua reserva de ouro e, claro, também os seus recursos naturais, ou as suas riquezas naturais, ou as suas matérias-primas, e isso poderia dar um grande alívio tanto para a economia do país quanto para a população. E a Argentina tem muitas matérias-primas e muitas riquezas naturais. Sejamos sinceros, o único problema da Argentina hoje é a inflação. A Argentina não é um país pobre de maneira alguma, ela possui muitas e muitas indústrias. É um país bem industrializado, possui tanto indústrias nacionais quanto indústrias internacionais. Ela sempre fica no topo dos países mais ricos da América Latina, normalmente atrás do Brasil e do México, sendo a Argentina às vezes o terceiro colocado, às vezes o quarto colocado, perdendo para a Colômbia. E levando isso em consideração, a situação da Argentina hoje é muito mais favorável do que a situação do Equador lá nos anos 2000. E se o Equador conseguiu dolarizar a economia, a Argentina também consegue dolarizar a economia. Mas olha, a Argentina sempre surpreende, né? E mesmo se ela não tivesse tudo isso, ela poderia muito bem criar uma dívida, mais uma, né, para conseguir dólares. Ela poderia criar, como por exemplo, né, uma dívida em forma de bônus para outros países, para particulares e também para instituições internacionais, como por exemplo o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Só que criar uma dívida para sair de uma crise econômica, né, para implantar essa dolarização seria uma situação muito arriscada. Poderia ser, de fato, o início do fim da Argentina. Mas o que não deixa de ser uma boa ideia seria a venda de ativos do governo argentino, como por exemplo terrenos, a licença para exploração de recursos naturais, que a Argentina tem bastante, ou a privatização de empresas públicas, né? Que nós sabemos que normalmente as empresas públicas é um antro de corrupção, má gestão e decadência. E para finalizar, dolarizar a economia não significa que a Argentina vai se tornar um país de primeiro mundo, um país desenvolvido. Isso é apenas uma maneira de estabilizar a economia e oferecer uma certa segurança monetária e, claro, diminuir o risco do país, né, que é muito importante na hora do investidor ver, o investidor internacional, né, ver aonde que vai investir. Porque apesar da baixa inflação de hoje no Equador, né, e dos altíssimos, ou melhor, do altíssimo salário mínimo, o Equador ainda é um país subdesenvolvido ou de terceiro mundo. É um país que possui todos os problemas que um país latino tem. E nós sabemos muito disso. E sem sequer perspectivas de melhoramento da qualidade de vida dos seus habitantes. Nós, sendo brasileiros, somos latinos e sabemos muito bem o que significa morar num país latino-americano de terceiro mundo subdesenvolvido. Mas a Argentina é Argentina e sempre surpreende. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se não quiserem perder vídeos sobre dados, informações de países, cidades do Brasil e do mundo, não se esqueçam de se inscrever nesse canal, porque sempre estarei postando coisas novas. Tchau!